Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? É um prazer novamente tê-los aqui hoje na nossa aula de literatura, nossa primeira aula de literatura do bimestre, tá bom? E do ano, né, consequentemente. Nós temos aí a nossa revisão, tá bom, gente? A revisão que é bem importante para a área de literatura, no CIS, né, no próprio. Ah, nos outros vestibulares que nós temos do primeiro ano, especialmente com foco no CIS, certo? Então, vocês sabem que nós vimos ano passado essa sequência: quentismo, barroco e arcadismo, com ênfase naquela obra do arcadismo, né, que ela vai ser cobrada obrigatoriamente no CIS, certo? Que é o que? Cartas chilenas. Vocês sabem que cartas chilenas ela é uma leitura um pouco complicada, é uma leitura densa, né, que a linguagem também é um pouco arcaica, porque foi escrita lá atrás, né, 1674, 1170. Então, vocês precisam aí ter relembrar, na verdade, esses pontos, ok? Claro, professor, quentismo é importante, barroco é importante, mas cartas chilenas lá no arcadismo é bem mais importante para a gente agora, beleza? Mas a gente vai fazer aí, a gente vai passar por todas as fases da literatura nesse primeiro momento do primeiro ano, beleza? Do ano passado para vocês, beleza? Então vamos lá, vou diminuir aqui a câmera. Bom, a gente vai começar com quentismo. Foi a primeira escola que nós estudamos. Então o quentismo é dividido em dois momentos, né, gente? Quais são esses dois momentos? Primeiro nós temos essa daqui, ó, a literatura de informação ou literatura dos viajantes. E nós temos o segundo momento, que é a literatura dos jesuítas. Vocês reconhecem essa imagem aqui? Aí, ó. Deixa eu deixar mais um pouco aqui em cima. Isso. Aí, vocês reconhecem isso? O que seria isso daí? Né? Podem formular aí, podem falar com os pais de vocês. Né? O que seria ou com seu irmão, ou com alguém que estiver perto de você, né? Ou com você mesmo, ou com um agente aqui, estou conversando com você também. Né? Aí, gente, seria justamente o descobrimento, né, do Brasil, certo? Então, é a chegada dos primeiros portugueses aqui ao Brasil, certo? Bom, e uma coisa que eu quero falar também em relação a isso, gente, é porque é o seguinte: esse primeiro bimestre nós vamos utilizar o paradidático chamado Crônicas, tá, do Descobrimento. Seria até interessante você anotar, tá bom? Porque essas crônicas são das primeiras pessoas, dos primeiros portugueses que chegaram aqui ao Brasil. Mas, professor, só os portugueses? Não. Franceses, holandeses. Você sabe que o Brasil ele foi visitado por muitas nações, né? Por várias pessoas de outras nações. Então, franceses estiveram aqui relatando, holandeses estiveram aqui relatando, lá em 1510, 1520. Então, nós temos vários relatos sobre o Brasil naquele período. É por isso que nós sabemos tanto sobre o Brasil, por causa desses relatos. As pessoas vinham e escreviam, e nós, graças a Deus, temos esses relatos e sabemos aí o que de fato aconteceu naquele período aqui no Brasil. Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui nós temos a chegada dos portugueses, que dá início aí à literatura dos viajantes. Beleza? Aí são os dois momentos que eu falei para vocês, né, que o quentismo é dividido. Então nós temos a literatura de informação, informações que viajantes e missionários europeus colheram sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação não pertence à categoria do literário, mas à pura crônica histórica, e por isso há quem as omita por escrúpulo estético. O que isso quis dizer aqui, professor? Que é o seguinte:
as crônicas, elas não têm valor literário. Como assim? Elas não se preocupam com figuras de linguagem, não se preocupam com a questão estrutural do texto. Ali, o cronista, principalmente o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão do Pedro Álvares Cabral, ele estava preocupado em apenas relatar o que estava sendo vivenciado, o que ele via, o que acontecia. Por quê? Porque essa carta ela tinha que chegar ao rei de Portugal. Então, por isso que é um documento totalmente histórico. Não tem nenhuma preocupação literária com esses documentos, tá bom? Bom, gente, características das obras escritas pelos viajantes. Detalhismo da natureza e das gentes, detalhes da viagem, como eu falei para vocês, encantamento pela terra descoberta, o Éden perdido, porque eles pensavam que o Brasil era algo de outro mundo, né? Algo, nossa, achamos a terra prometida, ou então, né, o novo Eldorado. Impressões sobre as riquezas da terra, óbvio, porque eles estavam também atrás, né? Essa era a principal preocupação deles, na verdade, que eram só as riquezas, né? E a linguagem culta e rebuscada. Por quê? A linguagem culta era porque era o rei de Portugal que iria ler, né? A monarquia que iria tomar conta daqueles documentos. Então, por isso que a linguagem tinha que ser o quê? Culta, né? E, obviamente, ter um padrão de altíssimo da linguagem, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aí, gente, olha só, importante. Porque é o seguinte, nesse livro que nós vamos estudar, Crônicas do Descobrimento, nós temos, tá bom? Aí alguns desses autores. A carta do Pero Vaz de Caminha, certo? Que é a carta do descobrimento. O diário de navegação do Pero Lopes de Souza, temos lá também. O Tratado da Terra do Brasil, a Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero Magalhães de Gandavo, também temos. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, também temos. E os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, também temos. Tá bom? Então, gente, todo esse arcabouço, todos esses documentos que falam diretamente sobre o que se via, sobre os índios, sobre as pessoas que já estavam, né, os portugueses que já estavam aqui no Brasil, como eles viviam, como que eles se davam, como que eles se relacionavam, né, e as questões que envolviam também a riqueza, né, do Brasil, se tinha ouro, se não tinha, se tinha prata, se tinha riqueza, se tinha pau-brasil, se não tinha, como que se davam essas relações. Todas essas questões estão nesses documentos. Como eu falei para vocês, é por isso que nós sabemos tanto sobre, né, o Brasil. Beleza? Daquele período. Vamos lá. Então aí, gente, nós temos aí a demonstração da carta do Pero Vaz de Caminha. Beleza? Aqui é um trecho, né? Vou ler só um pedacinho aqui para vocês. Ó. A feição deles é serem pardos, um tantos avermelhados. De que ele estava falando? Dos índios. De bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de cobrir suas vergonhas. As vergonhas seriam as partes íntimas. Do que de mostrar a cara, ou seja, né, não tinha ali vergonha nenhuma, né, assim, não tinha pudor nenhum. Acerca disso, são de grande inocência, né, ou seja, eles não faziam isso por mal, mas porque era deles mesmo, né, dos índios, uma cultura, questão cultural. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador, ou seja, que era, né, ele já relata aqui, né, dos índios terem aí adereços, né, nos lábios, no beiço e tudo mais, né, que ele chama de beiço, beleza? Então, para você ver como ele vai descrevendo também, né, os índios. Bom, e nós chegamos aí à literatura dos jesuítas, né, gente? Que começa em 1549, certo? Então, olha só,
Isso daqui não era para estar aqui não. Olha só. Cadê? Aqui, ó, certo? A literatura formativa ou de catequese. Então, o que acontece? Gente, qual é a principal preocupação da literatura de catequese ou literatura dos jesuítas? Temática religiosa. Eles estavam aqui para catequizar os índios. Vocês sabem que lá na Europa estava acontecendo a reforma e contra-reforma. Então era importantíssimo catequizar esses índios. Certo? Então, olha aqui essas características. Temática religiosa, epístolas para relatar o processo missionário, aproximação com os povos nativos, aculturação, ou seja, tirar a cultura dos índios e impor a cultura dos portugueses, dos europeus, métrica medieval, ou seja, os textos eram escritos em redondilha maior e menor, a maioria dos textos, uso do gênero dramático para aproximação com os gentios, tá bom? Como assim, gênero dramático? Teatro. Eles utilizavam o teatro para ser mais lúdico, para ser mais, digamos, para chegar mais perto dos índios com menos atrito, né? Para que os índios se atentassem ao que os portugueses queriam falar. Bom, gente, e quem é o principal autor, né? Quem é o principal nome dessa literatura dos jesuítas? O padre José de Anchieta, tá bom? É catequista e missionário brasileiro. Ele que escrevia a maioria das peças de teatro que os índios, né, viam, observavam e tudo mais. Beleza? Certo? Então, olha só. Aqui o padre José de Anchieta escreveu diversas peças para serem encenadas nas grandes solenidades. Contava no núcleo de atores com a participação de índios. Sua peça mais conhecida é o Alto de São Lourenço. Então, gente, o padre José de Anchieta, ele escreveu a primeira gramática também, né, Tupi-Guarani, né? Então, para você ver que ele tinha um contato muito forte com os índios, certo? Poesia, escreveu poesia também, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? E, obviamente, foi importante no teatro. Aqui, ó. Esse aqui é um poema já voltado para a questão religiosa, poema à Virgem Maria. Então você já percebe que sempre tem uma tendência religiosa, tá bom? Aqui, ó, Santa Inês, esse que eu queria chegar. Também, olha só, nome de uma santa, então já é uma tendência religiosa. Cordeirinha linda como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, que isso querida, né, de Jesus querida, e isso significa Jesus, vossa santa vida o diabo espanta. Então você já percebe só nesse iniciozinho, gente, essa questão bem religiosa, bem pedagógica mesmo, né, de falar assim, ó, o que é bom está relacionado a Deus e o que é ruim está relacionado a quem? Ao diabo. O índio que ouvia isso, o índio que olhava isso, entendia o que o padre José de Anchieta queria passar. Não, então tem um lado bom e tem um lado ruim. Então o processo de catequização se deu a partir disso, tá bom? Bom, vamos ver o barroco aqui, tá, gente? Barroco, ele traz aí aquele meme, né, que vocês viram aqui da agora, né? Aqui, ó. Hoje eu acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Bom, é exatamente isso, o barroco é exatamente isso, contraste, né, exagerado e dramático, né? Então, olha só, o barroco ele vai trazer essas visões opostas, que é chamado de fusionismo, né, contrastes, pessimismo, né, angústias e certezas. Por quê? Vocês lembram lá da reforma protestante e da contra-reforma, é aquela briga que se tem na Europa, né? Aquela briga de discurso, de ideias, certo? Bom, feísmo, crueldade, dor e grotesco da condição humana, que é justamente o dramático, né? Rebuscamento do detalhismo e complexidade. O barroco ele é complexo. Movimento e metamorfose, o mundo em constante mudança. Reflexão sobre a fragilidade humana, né? A vida passa rápido. Os autores eles falavam isso, né? Principalmente o Gregório de Matos.
Bom, nós temos um padre que é bastante importante no barroco, que é o padre Antônio Vieira, tá bom? Ele escrevia principalmente sermões. Mas por que sermões, professor? Porque é o seguinte, ele escrevia sermões mais direcionado, criticando, né, quem não fazia, quem não pregava direito a palavra de Deus, né, quem enganava ou deixava de fazer esse serviço. Né? Então nós temos aí, gente, ele fala, ó, a situação tá assim, por quê? Porque não está se fazendo o trabalho direito. Olha só esse iniciozinho aqui do sermão de Santo Antônio aos Peixes. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Percebeu que ele faz uma analogia aí, né? O sal, ele é para impedir a corrupção. Só que nós estamos vivendo numa terra tão corrupta que qual é a função de cada um? E se essa função está sendo estabelecida de fato, ou se todos nós somos corruptos. Né? Então você percebe uma crítica muito grande em relação a isso, tá bom? Somente no Anchieta. E nós temos o principal nome, o Gregório de Matos, tá, gente? O Gregório de Matos, ele é conhecido como Boca do Inferno, é um outro autor do Barroco. Ele possui o quê? 3 fases. É preciso você colocar isso no seu caderno, tá bom? Que é a primeira fase, é o que? Lírica amorosa. A segunda fase é o que? É a fase satírica. O que é a fase satírica, professor? É o seguinte, é a fase que ele criticava, né, o modo como estava sendo governada a Bahia, né, criticava diretamente as autoridades, por isso que ele é conhecido como Boca do Inferno. E a terceira fase é a fase religiosa, tá bom? Por quê, professor? O barroco, por que ele fala de religião? Porque é o seguinte, o barroco ele está diretamente ligado à igreja, lembram que eu falei para vocês ano passado? O barroco ele está diretamente ligado à igreja, então ele tinha, né, que ter uma fase para uma questão mais religiosa, porque era a tendência da época, era o contexto da época, tá bom? Então vamos lá. Olha só, esse primeiro poema aí está relacionado a que fase? A fase lírica amorosa, que fala de amor, sentimentos. A segunda fase ligada à questão satírica, ou a terceira fase ligada à questão religiosa. Pequei, Senhor, mas não hei pecado. Já dá para perceber que é a fase religiosa, né? E vocês vão ver como o Gregório de Matos é usado. Pequei, Senhor, mas não hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais o Senhor, né, tem a me perdoar. Se basta a vos irá tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, o Gregório de Matos ele é ousado, ele chega a enfrentar Deus, ele fala, não, você tem que me perdoar, né? Então é isso. Vamos aqui para esse segundo poema. Vamos ler o título e ver qual fase se encaixa. Quis o poeta embarcar-se para a cidade e, antecipando a notícia à sua senhora, lhe viu umas derretidas mostras de sentimento em verdadeiras lágrimas de amor. Básica lírica amorosa, né? Falando aí sobre uma questão de sentimento, falando sobre uma questão sentimental, uma questão de amor, beleza? E aí, olha esse título, agora para ver qual é a fase. Pondo os olhos primeiramente na sua cidade, conhece que os mercadores são o primeiro móvel da ruína, em que arde pelas mercadorias inúteis e enganosas. Olha só, legal isso daí, porque é uma fase satírica, né? Porque assim, os mercadores, ele criticava bastante os mercadores, porque eles
iam na Bahia, na cidade da Bahia, tiravam tudo que era, né, de matéria-prima, tudo que era riqueza da Bahia, e deixava ali, trocavam por pouca coisa, né, por canela, por especiarias, coisa que não tinha tanto valor e não tinha tanta servidão assim, tá bom? Então por isso que ele tem esse poema aqui, ó. Triste Bahia, ó quão de semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deixe em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhudas simples açoitas dos sagazes bichotes. Ou seja, tu aceitas essas especiarias, essas drogas inúteis que não servem para nada em troca do nosso açúcar excelente. Ó, que se quiser a Deus que de repente um dia amanhecerás tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Né? Ou seja, a tristeza de ver a Bahia nesse estado deplorável economicamente. Gregório de Matos traz pra gente também. Tá bom? Bom, o arcadismo. Gente, o arcadismo, vocês sabem, olha só. Aqui, ó. O que significa isso daí? Vamos lá. O que significa isso? Perfeito. Exatamente isso que você respondeu. Significa paz, tranquilidade. Transmite aí, gente, uma questão de professor, se lá no Barroco eu tinha aí visões opostas, visões conflituosas, de uma complexidade muito grande nos conceitos, no arcadismo não. No arcadismo é paz e amor, é tranquilidade, é viver aonde? Na natureza, perto dos animais, ali tendo a sua família perto da natureza, porque lá você encontra tranquilidade. Vocês lembram que nesse período, né, quando começa aí o arcadismo ele começa em 1678. Né? Então, nesse período nós temos o que? O Renascimento. Né? Nós temos aí o Renascimento. Então o Renascimento ele preza pelo quê? Pela razão. Né? Se no Barroco nós tínhamos a questão do sentimento, a dramaticidade muito acentuada, no arcadismo não. No arcadismo nós não temos ali a questão do sentimento exacerbado. Né? Nós temos a razão. Primeiro vem o pensamento e depois que vem ali um pouquinho de sentimento. Mas nós temos a razão como princípio do arcadismo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Nós temos algumas características do arcadismo. É interessante você copiar no seu caderno. Né? O antropocentrismo. O que é isso? O antropocentrismo, o homem na frente de tudo. Por isso que nós temos a razão como ponto principal do arcadismo. Racionalismo. Busca do equilíbrio. Certo? Imitação dos clássicos. Ou seja, você tem aí, gente, a questão greco-latina. Ou seja, imitar a cultura da Grécia e de Roma. Tá bom? Idealização amorosa, neoplatismo ou neoplatonismo, principalmente num autor, tá bom, gente? Lá no Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Disseu, tá bom? Vai ser uma característica isolada. Olha só, Fogueira e Urban, eles utilizavam alguns elementos latinos, né? Alguns provérbios latinos, que era justamente isso. Olha só, Fogueira e Urban, fugir da cidade. Fogueira e urbe significa fugir da cidade. Carpe diem, viva o dia, ou seja, aproveite o dia, aproveite o que você tem para viver. Aures mediocritas, ou seja, a áurea significa o quê? Ouro. Mediocritas significa medíocre, ou seja, o luxo é medíocre. O luxo te leva a coisas que você, né, vai se encrencar lá na frente. Corrupção, né, a questão de você ser soberbo, beleza? A questão do pastoralismo, ou seja, bucolismo. Gente,
quem vive na natureza, no arcadismo é tratado como pastor, né? Pastor das ovelhas, aquele que cuida da natureza, certo? Aquele que vive na natureza, que cuida do seu rebanho, tá bom? Bucolismo significa natureza, tá bom? Bucolismo significa a mesma coisa que natureza, beleza? Bom, gente, vocês têm aqui o grupo dos Inconfidentes. Vocês sabem que o arcadismo ele ocorreu no período da Inconfidência Mineira, né? Então, professor, todos os autores do arcadismo participaram da Inconfidência Mineira? Sim. Tomás Antônio Gonzaga, né? O Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, o Tiradentes também, né? Que vocês sabem toda a história do Tiradentes e tudo mais, né? Então todos eles se conheciam, tá bom? Em Minas Gerais. E aqui, né, dando ênfase à nossa obra Cartas Chilenas, gente, é um poema satírico incompleto que circulou em partes pela cidade de Vila Rica em 1787 a 1788. Depois da Inconfidência Mineira, essas cartas nunca mais apareceram pela cidade, o que fez supor que os autores eram poetas árcades presos, né? Uma vez presos, não tinha como circular essas cartas. Vocês sabem que a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista, então a monarquia queria acabar com a Inconfidência Mineira e, obviamente, acabar com esses autores, tá bom? Então vamos a algumas características de cartas chilenas. Eram 13 cartas, tá bom? A última carta, a 13ª carta, estava incompleta, né? Ficou incompleta. Os versos eram versos decassílabos, tá bom? Essa carta ela tinha uma questão muito específica. Por quê? Vocês sabem que o Tomás Antônio Gonzaga não utilizou seu nome para assinar, né, a carta. Ele utilizou o quê? Um pseudônimo. E qual era o pseudônimo dele? Critilo, né? Justamente para disfarçar, para as pessoas não perceberem que era ele que estava escrevendo, porque ele não podia se entregar, não podia deixar na cara, né, que era ele que estava escrevendo, porque ele seria preso, obviamente, né, e posteriormente foi de fato. E para quem que ele mandava essas cartas? Para o Cláudio Manuel da Costa, que também é um outro autor do arcadismo. E o Cláudio Manuel da Costa também não poderia ali colocar o seu nome. Então ele também tem um pseudônimo, Cláudio Manuel da Costa. Qual é esse pseudônimo? Doroteu. Então Critilo mandava essas cartas para o Doroteu. E professor, mas essas cartas não eram de Minas Gerais? Por que o nome é Cartas Chilenas? Mais um truque aí do Critilo, do Tomás Antônio Gonzaga, no caso. Né? Ele se fez passar essa história como se ele estivesse no Chile. Por isso que o nome é Cartas Chilenas. Mas você sabe, aqui, você já estudou, que essas cartas eram escritas em Minas Gerais, em Vila Rica, certo? Só o nome que era fictício para não ser descoberto. Bom, ridicularizavam o governador Luiz da Cunha Menezes, que era conhecido como Fanfarrão Minésio, porque eles estavam criticando essa forma de governo como o Luiz da Cunha Menezes estava levando, né, com muita corrupção, com muitos malfeitos, com muita desumanidade, com muita cobrança de impostos aos pobres e aos ricos não, né? Aos pobres cadeia, aos ricos bailes. Então todas essas diferenças sociais, né, que estavam ocorrendo naquela época. Registros dos costumes da terrível corrupção da época. E aqui aquela questão que eu falei, por que cartas chilenas? Porque Critilo está supostamente em Santiago do Chile, mas você sabe que ele não está, né? Ele está em Vila Rica, tá bom? Professor, como que se sabe que essas cartas, né, foram escritas aí pelo Tomás Antônio Gonzaga? Porque houve um estudo, não foi assim do nada, tá, gente? Houve um estudo comparativo das obras. Todas as obras do Tomás Antônio Gonzaga foram postas em estudos comparativos. E aí deu, né, para perceber, deu para se chegar numa análise de que realmente essas cartas foram escritas pelo Tomás Antônio Gonzaga.
Professor, como é que se sabe isso? Existem marcas linguísticas, tá, gente? Que são analisadas pelos linguistas, tá bom? E pelos linguistas forenses. E aí chega-se à conclusão de que a carta é daquela pessoa, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou passar a atividade para vocês. Espero que vocês revisitem esse slide, essa aula, justamente para responder as questões, tá bom? Então é isso. Grande abraço, até a próxima aula.